Aleluias. Boa noite, povo de Deus. Louvor pode ir descendo em nome de Jesus. Glória a Deus. O ano está quase acabando. E eu estou falando constantemente aos nossos cultos que ainda não acabou. E tem ainda muitas coisas para acontecer sobre as nossas vidas, amém? Aleluias. Oh, isso aqui é bom. Chega, a voz ficou mais grossa, né? Eita. A mixagem desse aqui foi perfeita. Para quem não estava aqui, o Bernardo está querendo se redimir por causa do culto de domingo. Me passou 4 microfones e tudo com a pilha no final. E todos os 4 deixou na mão. No melhor momento da palavra. Ele me chama ali no canto e fala assim: agora está tudo certo, a pilha está nova, não se preocupa. Mas amém. Eita Deus. Jesus amado, muita calma nessa hora. Hoje o tema da minha palavra hoje é a pregação da fé, libera o Espírito do Senhor. E antes de eu começar o tema, antes de eu começar a pregar, nós precisamos entender o significado da palavra pregação. Pregação é o discurso daquilo que você acredita, o discurso da sua religião, o discurso da sua fé. Ou seja, então é aquilo que você está falando, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Então, quando eu e você nós começamos a falar algo, nós precisamos ter convicção daquilo que nós estamos pregando, convicção daquilo que nós vamos falar, daquilo que nós queremos viver, daquilo que nós esperamos. Hoje nós estamos vivendo uma nova religião criada pela essa nova geração, e a geração que está passando o cajado para a nova geração, é a religião do achismo. Eu acho que a minha vida está boa, eu acho que eu mereço isso, eu acho que eu não mereço isso. O achismo muitas vezes está tomando o lugar das promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. E a maior pregação hoje não é a pregação de fé, não é a pregação do Evangelho, a maior pregação hoje é a pregação do que eu acho. E muitas vezes nós, com a nossa mentalidade, com a forma de nós pensamos, nós tentamos colocar a grandeza de Deus dentro daquilo que nós achamos. Nós tentamos colocar todo o poder que Deus tem naquilo que nós achamos. Não é nem aquilo que nós acreditamos, não é nem aquilo que nós declaramos, é aquilo que eu e você muitas vezes achamos. E quando nós fazemos isso, nós limitamos o poder de Deus, nós limitamos a onipotência de Deus, nós começamos a limitar a onipresença de Deus. E quando nós fazemos isso, nós não chamamos a existência do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que hoje existem muitos cansados e sobrecarregados, porque o achismo não faz com que nós venhamos até aquele que tem o alívio que nós precisamos. O achismo faz com que nós ficamos distante daquele que tem o alívio que eu e você precisa. O achismo faz com que muitas vezes nós não entendemos o verdadeiro motivo que nós venhamos para a casa do Senhor. O achismo dá a falsa sensação que nós estamos completos. Então nós precisamos entender que a pregação da fé é o discurso que eu e você declaramos. E durante esse ano, qual foi o discurso? Qual tem sido o seu discurso? Tem uma mulher chamada Noemi, sogra de Ruth. E ela havia perdido o seu esposo, os seus filhos, e ela decide voltar para sua terra. E ela começa a voltar no meio da peregrinação junto com as suas noras, e em um determinado momento ela para ali, ela olha para as 2 noras que estavam com ela e fala assim: eu não tenho mais nada para te oferecer.
eu não posso ter mais filhos para vocês casarem, não tenho parente, eu estou sozinha, e vocês são novas, vocês ainda podem aproveitar bastante a vida de vocês, vocês ainda estão na sua juventude, então, o que eu tenho para te oferecer? Porque vocês estão me seguindo, volta para a sua terra, volta para a sua parentela, e viva uma vida feliz. Uma das suas noras pega e olha aquilo e fala assim, amém, obrigado, e volta correndo, feliz e alegre, provavelmente, porque a pregação de Noemi, era uma pregação que, eu não posso viver mais nada, eu não posso ser feliz, era aquilo que ela estava acreditando sobre a vida dela, é aquilo que ela estava crendo, aquilo ali era a pregação da vida, a pregação que ela estava deixando para aquelas duas mulheres que estavam acompanhando ela. Interessante que não foi aquelas duas mulheres que estavam acompanhando aquela senhora que olharam e perguntaram para ela, o que você tem que me oferecer? Mas sim, aquela senhora olha para aquelas duas moças e fala assim, eu não tenho mais nada para te oferecer. E muitos estão chegando nessa reta de 2023 e falam, eu não tenho mais nada para viver, eu não vou conseguir viver nada, ainda não tem mais oportunidades para eu conquistar os meus sonhos, para eu ser feliz, para eu sair desse poço, para eu sair dessa caverna. Muitos estão tendo esses discursos, muitos estão afastando as pessoas que querem o seu bem, que trazem alegria, pensando que estão amarguradas de alma, da sua alma. Mas a Ruth olha para Noemi e fala assim, não, eu não vou distanciar de você, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será meu Deus. Mas ela fala assim, peraí, eu vou mudar meu nome vai sair de Noemi, vai ser para Mara, porque hoje eu sou uma mulher amargurada de alma. Vocês estão me entendendo? Essa era a pregação de fé de Noemi. Ela acreditou, ela colocou uma crença dentro do seu coração, no seu interior, que ela não poderia mais conquistar nada, que ela não poderia ser feliz, que ela não tinha mais nada para oferecer para ninguém, nem para aquelas duas moças. Aquela era a expectativa que aquela mulher tinha sobre a sua vida, aquela era a expectativa que Noemi tinha sobre a história dela, aquela era a pregação da vida dela. Pregação é o seu discurso de vida. A maior forma de um crente pregar o evangelho não é com palavras bonitas, são com suas atitudes, são com as suas decisões. É o significado da palavra amor, atitude, são as suas decisões que demonstram o verdadeiro amor que você tem. E amor é o Deus, e a atitude que Deus tem sobre as nossas vidas, que Ele demonstra constantemente, são as melhores. E Noemi, no meio do percurso, ela tenta se distanciar das duas pessoas que ainda estavam com ela, as duas pessoas que ainda tinham esperança. Sabe por que muitas pessoas se distanciam de pessoas que estão seguindo? Porque acham que não tem mais nada para oferecer, já perderam a expectativa de viver as promessas de Deus, começaram a falar igual Jeremias, ter o coração duro de pedra, pararam de orar pedindo que Deus traze sobre a sua vida um coração de carne, um coração de homem. E Noemi começou a ter esse pensamento, mas no meio do percurso Ruth fala, não, aqui não vai ser o ponto final da nossa história, que eu vou contigo. E acontece aquela história que nós sabemos, que Ruth se casa, Ruth traz alegria sobre a vida daquela mulher. O projeto e o discurso de vida de Noemi era que ela iria viver uma vida amarga, uma vida seca, uma vida desnutrida, uma vida sem alegria. Mas a compaixão de Deus, o amor de Deus, a pregação de fé de Ruth era completamente diferente. Mesmo Noemi não acreditando nela, Ruth começou a acreditar no Deus de Noemi. A nossa fé,
ela não pode ser apenas uma crença de que Deus fará tudo o que você quer. Fé não é uma crença que Deus vai fazer tudo aquilo que eu quero. E jamais Deus vai fazer isso. Deus jamais vai fazer tudo aquilo que você quer. Quantas vezes você já desejou algo ruim para alguém? Quantas vezes você já teve um pensamento infeliz? Um simples exemplo, quantas vezes você olha para uma pessoa e fala assim: por que? Tomara que caia. Já pensou se caísse? Seria massa, seria legal. Quantas vezes você já teve um pensamento simples desse? Já pensou se Deus escutasse o seu pensamento, o desejo do teu coração? Como seria? Misericórdia. Já pensou se Deus fizesse sobre a tua vida tudo que você, por estar passando por um momento, realizasse? Como seria a sua vida? Seria vivido cheio de estações, né? Seria uma vida louca, porque como a palavra de Deus fala que os planos de Deus são melhores que os nossos, porque os nossos planos são limitados e eles mudam constantemente. Nós fazemos planos de acordo com o cenário que nós estamos vivendo. Os nossos planos são de acordo com os momentos das nossas vidas, não de acordo com as promessas do Senhor. E os nossos discursos de fé, a nossa pregação de fé, tem que ser aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Ou seja, a fé não é a crença de que Deus fará tudo o que eu quero. A sua fé não fala a respeito de Deus fazer tudo aquilo que você quer, mas pelo contrário, a fé é a crença que Deus fará sobre a tua vida aquilo que é certo. Deus não vai contra a força da natureza, contra a palavra, por causa de uma urgência sua, de uma urgência que você criou sobre a sua vida, de uma crise que você construiu, por estar trazendo sobre a sua vida uma pregação contra a palavra de Deus, uma pregação amarga, uma pregação desnutrida, porque a palavra de Deus fala que nós somos prósperos porque estamos com Ele constantemente. A sua crença, a nossa crença, tem que ser, temos que acreditar que Deus fará na nossa vida tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que nós precisamos sobre as nossas vidas, amém? Projeta para mim Gênesis 3:2, por favor. Qual o discurso da sua vida? Qual o discurso de fé que você tem trazido sobre a tua história? Em momentos de crise, qual tem sido o seu discurso, qual tem sido a sua pregação sobre a tua vida? Gênesis 3:2, a palavra de Deus começa assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui a pregação da serpente foi uma pregação para desviar a palavra, a ordenância e a lei que Deus tinha colocado sobre a vida daquele casal que estava no Jardim do Éden. E eu tenho falado, domingo eu trouxe o que o Velho Testamento fala sobre fé e o que o Novo Testamento fala sobre fé. O Velho Testamento, a fé vem de fidelidade. Então a pregação de fé do Velho Testamento era fidelidade, era o homem ser fiel a Deus, ser leal a Deus. E no Novo Testamento é crer em Deus, confiar em Deus, confiança. Então nós precisamos ser fiel e confiar que Deus tem o melhor sobre a minha vida,
Eu confio que Deus tem o melhor sobre a minha vida. Eu creio que Deus tem o melhor sobre a minha vida. Não é errado, igreja, quando você está passando por um momento difícil, por uma estação difícil na tua vida, você ficar triste. Errado é você ficar acorrentado à situação que você está vivendo. Errado é sua pregação começar a ser mudada pelo cenário que você está vivendo. Quando nós fazemos isso, nós limitamos o agir de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. Eu me lembro no início da gravidez da minha esposa, que eu peguei a parte da Bíblia que mais me marcou a gravidez da minha esposa toda, que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é, então não tem como nada nas nossas vidas dar errado, porque a palavra de Deus não fala que a vontade de Deus é ruim sobre as nossas vidas. A palavra de Deus não fala que a vontade de Deus sobre a tua vida, ela é imperfeita. A palavra de Deus não fala que sobre a tua vida, a vontade de Deus vai ser uma vontade falha. Então mesmo com toda a crise, toda a gravidez de alto risco da minha esposa, mesmo muitas vezes recebendo uma notícia negativa, que vem, você fica ali, tremendo. Aí depois você ora a Deus, Espírito Santo de Deus te consola, você começa a mudar o seu discurso, a sua pregação, Deus libera o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas para nos consolar, para nos fortalecer, e o seu discurso começa a ser mudado e você começa a crer. Então em todos os momentos de dificuldade da gestação da minha esposa, eu colocava algo na minha mente que não tem como dar errado, porque é a vontade de Deus que vai ser revelada sobre a minha vida, é a vontade de Deus que vai prevalecer sobre a minha história. E ontem, eu tive o privilégio de apresentar ela, ontem foi a apresentação dela, na Sara Nossa Terra, a família Sara Nossa Terra, me deu um frio de barriga, eu paralisei mais do que quando eu fui assumir uma igreja. Me deu uma dor de barriga que eu fiquei com medo de quando subir não aguentar. Foi um frio, eu fiquei gelado, comecei a suar frio, comecei a ter calafrio, um trem doido. Não sabia se eu ia ou se fugia. Comecei a suar. Misericórdia, foi um trem assim doido. Mas porque tudo que tem sacrifício, tudo que tem dor, nós valorizamos. Tudo que tem renúncia, nós valorizamos. E qual tem sido hoje o seu discurso de fé? Todas as vezes que eu e você ouvimos a palavra de Deus, e nós ouvimos não apenas uma filosofia, mas sim crendo que aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, é Deus falando comigo, é Deus falando com você, a nossa história começa a ser mudada. Quando nós temos um entendimento que nós saímos da nossa casa, sentamos nessa cadeira com um único propósito de cultuar a Deus, a nossa história, o nosso eu começa a ser transformado. Quando o nosso eu, quando o meu eu, quando o seu eu, quando nós começamos a transformar o nosso interior, a nossa vida, a nossa história, ela é mudada. O teu casamento é transformado. Porque o seu casamento é transformado? Quando você vem para a igreja, quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, não é porque você se torna bonito, não. É porque você começa a ser transformado no seu interior, é que você começa a ser mudado no seu interior, é que você começa a ter fé, que aquilo que está escrito na palavra de Deus você vai viver, você começa a crer que as promessas do Senhor vai se realizar, ser realizada na tua vida, você começa a crer que você não tem apenas um motivo para viver, mas sim que você tem um propósito aqui nessa terra, que Deus tem um propósito sobre a tua vida, e o seu discurso de fé começa a ser mudado. Você sai de um cenário de amargura e começa a ir para um cenário de júbilo. Fé é diferente de pensamentos positivos.
Ter fé vai muito mais além de você falar aquela frase, vai dar tudo certo. Não adianta você chegar, olhar para o seu cônjuge e falar assim: mozão, vai dar tudo certo. E você está andando cabisbaixo, andando já como um derrotado, ficando com medo. Fé é você se levantar e acreditar que o impossível vai acontecer na tua vida e as suas atitudes vai começar a vai corresponder de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você quer viver. Ruth, ela mudou o discurso completamente de Noemi. Noemi, ela fala assim: meu nome não é mais Noemi, meu nome a partir de hoje é Mara, porque eu sou uma pessoa amargurada. E chega Ruth na sua simplicidade: minha sogra, meu Deus é teu Deus, eu quero que seu Deus seja meu Deus, o seu povo será o meu povo, e a tua casa será onde eu irei habitar. Em outras palavras, mesmo que a senhora não tenha nada, eu estarei contigo, porque eu não vejo você como uma pessoa amargurada. Isso é uma estação, era um tempo, era um momento de luto que aquela mulher estava passando. Ela tinha perdido seu marido, tinha perdido seus filhos, estava sozinha, mas com aquele discurso de fé, mudou por completo a vida de Noemi. A história de uma mulher que era para poder viver uma vida amargurada, ela começou a viver uma vida em júbilo. Hoje é 12 de dezembro, falta ainda mais de 10 dias para o ano acabar. E como é que você vai sair daqui? Como é que você quer sair daqui hoje? A forma que você vai sair daqui não depende de mim, depende de você. Depende da forma que você vai abrir o teu coração. Porque toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus e recebemos ela em fé, acreditamos que nós vamos viver o melhor dessa terra, o Espírito Santo de Deus está sendo liberado para vir sobre as nossas vidas. Não é isso que Jesus fala? Jesus que fala: vinde a mim todos que estão cansados e... que Ele vai fazer o que? Ele vai te aliviar, vai trazer o alívio. Não foi qualquer homem que falou, foi o Filho unigênito de Deus, que chega aqui na terra, vivendo, olhando para aquelas pessoas. Aquilo ali, teve um cenário para Jesus falar aquilo, teve um motivo. Eu creio que Jesus está no meio da pregação, olhando aquelas pessoas cansadas, semblante caído, exaustas. Jesus olha e fala assim: vocês estão vivendo isso não é por causa de meu Pai, não é por causa de Deus, não. Esse fardo que vocês estão carregando não foi Deus que colocou sobre a sua vida, não. Jesus está falando assim: vinde a mim, porque existe uma outra pregação, existe um outro discurso, existe uma outra forma de viver. Nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus em fé. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia em fé. Nós precisamos aprender a crer de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Existe um propósito na tua vida. E não é qualquer propósito. Existe algo a ser construído sobre a tua história. O que nós temos que sonhar é ter uma transformação nas nossas vidas, ser transformado novamente à imagem do Senhor. Não é isso que a palavra de Deus, que Deus nos fez a sua imagem, a sua? Mas os caminhos que nós escolhemos, vai distorcendo essa imagem, vai trazendo, vai desfocando a imagem. Dependendo da posição que você esteja, você não tem a mesma visão.
Dependendo do local que você está, você não enxerga um determinado foco da mesma forma, do mesmo jeito. Dependendo do lugar que você escolheu para estar, a sua visão começa a ser completamente distorcida. E nós precisamos querer, nós precisamos sonhar em voltar à essência de ser a imagem e a semelhança de Deus. E eu volto a falar, um ano ainda não acabou. Tem muita coisa ainda para acontecer. Falar igual os antigos, ainda tem muito caroço de angu. Tem muita coisa ainda. Tem muita semente ainda a ser lançada. Tem muitos frutos ainda para ser colhidos. Mas com pensamentos, nossos pensamentos, a nossa forma de viver, nós vamos terminar, muitos irão terminar um ano da forma que está, como Mara, amargurado, de alma, com o semblante caído. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para nós, eu e você, dar frutos. Você sabia disso? Você foi criado para dar frutos. E a palavra de Deus não fala em nenhum momento até que parte da sua vida que você vai parar de dar fruto. A palavra de Deus não fala em nenhum momento qual é o tempo que você vai parar de ter uma colheita. Tem algum momento? Na minha Bíblia, pelo menos, não. E olha que eu já li ela várias vezes, em várias traduções diferentes, em vários formatos. E até hoje eu não encontrei. Mas sim, eu vejo o posicionamento de pessoas determinando a maneira que elas vão terminar suas histórias. Se nós formos ver, reparar e fazer uma comparação entre Saul e Davi, o início da história de Davi, Davi não tinha coroa e Saul tinha coroa. Mas se nós formos colocar eles em uma proporção, Saul tinha coroa, mas estava sem Deus. Saul tinha coroa, mas estava sem Deus. Davi tinha um cajado, mas era empoderado por Deus. Não é a posição que vai determinar o quão próximo você está de Deus, mas sim é a sua posição, a sua decisão, que irá demonstrar o quanto você está cheio da presença do Senhor. Apenas ouvir a palavra de Deus não vai determinar se você vai ser abençoado ou não, mas sim ouvir a palavra de Deus, guardar no seu coração e agir em fé, de acordo com as Escrituras Sagradas, de acordo com a palavra de Deus, é que vai mudar completamente a sua vida. Eu me lembro muito bem de quando a minha esposa me ligou um certo dia, tinha acabado de terminar o culto, e ela faz o seguinte: minha esposa é maravilhosa, meu Deus do céu, aquela mulher é fervorosa. E ela chega e fala assim: amor, o culto acabou? A primeira pergunta dela é: amor, o culto acabou? Eu falo assim: mulher, acabou, você está precisando de algo? O homem, a primeira coisa que o homem pensa é na necessidade. Olha, fala assim: você quer um McDonald's? Mó feliz, pensando que eu ia passar ali no McDonald's, indo para casa, comprar um trio para ela, e toda feliz. Não, é porque eu teve um sangramento, e eu estou preocupado. Eu falo assim: calma aí que eu estou chegando em casa. Rapidinho fui para casa, com medo, e depois eu falei assim: peraí, o que está acontecendo? Que medo é esse? E comecei a orar a Deus com temor do que poderia acontecer. Isso, a minha esposa tinha 2 meses de gravidez, e o início da gravidez nós sabemos que é o cuidado total. Qualquer esforço, qualquer coisa que venha acontecer, pode vir um aborto, não é verdade? E já estava no início ali, teve um sangramento. Mas a primeira pergunta que minha esposa faz, eu me lembro como hoje: amor, já acabou o culto? E eu tenho aprendido algo, que tudo que nós colocamos no reino de Deus retorna a gente.
Tudo que nós entregamos no reino de Deus volta, e não volta de qualquer maneira, volta com o nosso milagre, volta com a mudança, volta com a transformação e volta com a vida. Porque eu creio, enquanto o inimigo tentou levar a vida da minha filha, Deus enviou os seus anjos maravilhosos e falou assim: aqui não vai levar não. E da mesma forma vai acontecer com você. Mas qual tem sido a sua pregação hoje? Qual tem sido a sua pregação hoje diante do cenário que você está vivendo? Diante daquilo que você está passando? Diante do momento, qual vai ser a sua decisão hoje? Não se deixe ser um derrotado pelo cenário que você está vivendo. Não permita com que as palavras negativas lançadas durante um ano mate você, faz com que você venha ficar paralisado. Não permita com que as coisas que até antes de você chegar aqui continue deixando você congelado na fé. Porque o que Davi fez foi quebrar todos os padrões daquele momento. Nós sabemos que Davi venceu Golias, sim ou não? Mas não foi somente vencer Golias que aconteceu ali. Teve uma mudança de padrão. Teve uma mudança de um cenário. Davi era o quê? Pastor de ovelhas, sim ou não? Pastor de ovelha faz parte de batalhas? É algo estranho? Um pastor de ovelha decidir a vida de 2 reinos? É algo estranho, sim ou não? Porque se você for ver o cenário, aquele duelo iria definir a história de ambos. Havia uma barganha ali, havia um acordo naquela batalha. E não era algo comum, meu irmão. Não era algo comum um pastor de ovelha, o louvor pode subir, fazer parte de uma batalha, principalmente a batalha, muito mais um mano a mano. E talvez não vai ser algo comum aos olhos do homem, você viver a história que Deus quer construir sobre a tua vida. Talvez as pessoas já estão olhando para você e estão vendo que você não tem mais jeito, já tem um pensamento completamente errado a seu respeito. Talvez você está igual Mara, por causa dos longos anos de vida, está andando amargurado, achando que já passou coisa demais. E não somente amargurado por causa da vida, mas ser amargurado de alma no seu interior, achando que não pode ser mais feliz, que não pode ver coisas extraordinárias, não pode fazer mais nada extraordinário. Mas isso é seta que o inimigo lança sobre a tua vida, porque o que Deus lança, que Deus derrama sobre a nossa história, vai completamente contrário a tudo isso. E aonde você está, curva a sua cabeça em nome de Jesus, feche os teus olhos. E eu vou te fazer uma pergunta simples. E essa pergunta é você que tem que decidir. Como você quer terminar esse ano? Qual é o discurso em fé que você vai começar a declarar a partir de agora sobre a tua vida? Será que você quer continuar fazendo o mesmo discurso de Noemi? Continuar permitindo com que as circunstâncias, coisas que aconteceram ao longo da tua história, faça com que você ainda não experimente a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem sobre a tua vida? Será que você vai continuar permitindo esse cenário da tua vida, fazer com que venha ser uma barreira entre você e Deus? Como você quer terminar esse ano? Pode parecer que não esteja bem. Como você quer terminar esse ano? Tentando caminhar onde eu consigo. Fala com o Senhor nesse momento. Como você quer terminar o ano de 2023?
Você quer terminar da maneira que você está hoje? E eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui nessa noite não querem. E eu convido você a mudar o seu discurso nesse momento. E ter um discurso de fé, porque quando nós começamos a ter um discurso em fé, o céu se abre e Deus derrama o seu Espírito sobre as nossas vidas. O Espírito do Senhor, Ele faz duas coisas. A principal, Ele traz o consolo que nós necessitamos. Ele nos consola em meio à dor, em meio às feridas, em meio à angústia. E Ele também faz outra, principal, Ele nos empodera. Ele nos empodera para ser mais que vencedor. Ele te empodera para você viver. Ele te empodera para você ter uma outra visão. Ele te empodera para você superar esse peso que você está enfrentando. Mas começa a mudar esse seu discurso nessa noite. Começa a transformar. Começa a ter uma transformação na sua mente. Não esteja mais conformado com a maneira que você, da forma que você chegou aqui, da forma que você estava vivendo, da forma que você estava passando, da forma que está o teu interior, da forma que está a tua alma. Começa nesse exato momento. Começa nesse exato momento a mudar o teu discurso. Muda o teu discurso nessa noite. Muda em fé. Declara em fé nesse momento. Como você quer terminar esse ano? Minha vida é bem-vinda. Sei que estou segura em tuas mãos. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história. Caminhar de glória em glória. Nós precisamos ter fé para acreditar que a palavra de Deus vai se cumprir sobre as nossas vidas. Precisamos ter fé para crer que podemos todas as coisas quando Deus está conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nessa noite, Senhor, nós venhamos superar todas as nossas limitações. Muitos venham vencer as dores que estão passando. Muitos venham quebrar os grilhões do passado. Muitos venham voar como águias, Pai. Constrói uma nova história, Senhor. Constrói uma nova história sobre a vida dos teus filhos, sobre a Sara, nossa terra da cidade ocidental. Que a tua palavra, Senhor, venha se cumprir na vida de cada um que está aqui presente. E que a nossa mente, Deus, que a nossa mente venha a ser mudada, venha a ser transformada pelo teu toque. Envia o teu Espírito Santo, Pai, para consolar aqueles que estão feridos internamente, aqueles, Senhor, que já perderam a esperança, perderam a vontade de lutar. Empodera eles, Pai, com o espírito valente, para que eles venham continuar a peleja e não venham desistir. Dê-lhes a oportunidade, Pai, de viver uma nova história, uma história construída pelas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Amém, povo de Deus. Tenha fé, acredita que Deus tem o melhor sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, amém? Quando eu falo da minha filha, quebranta o coração, porque quem já passou por isso sabe como é difícil. Bem material você perde, você constrói. Eu tenho falado com algumas pessoas que dinheiro nunca foi o problema. Dinheiro nunca foi o problema para conquistar alguma coisa.
Quando é um celular para comprar, você dá um jeito, divide em 48 parcelas pequenas. Quando você precisa comprar um bem material, você faz para lá, um puxadinho para cá, um puxadinho para cá. Esse é o natural do homem. O natural você dá conta de resolver. Mas quando chega no impossível, é necessário ter fé. Quando chega naquilo que você não dá conta de resolver sozinho, porque o trem complicou, você precisa ter fé, você precisa acreditar que Deus está contigo. Você precisa usar tudo aquilo que Deus te ensinou antes de você chegar na peleja. Antes de você chegar numa peleja, entenda algo, Deus já te preparou para ela. Antes de você enfrentar uma peleja, Deus já te preparou para essa peleja. Não foi isso que Davi falou para Saul? Quando eu pastoreava as ovelhas de meu pai, vinha um urso, eu brigava com o urso, vinha um leão, agarrava na barba do leão e brigava e matava aqueles animais, vinha qualquer besta-feira e não dava conta de mim. Deus preparou Davi. E Deus, ao longo da sua história, Ele te preparou. Talvez você ainda não enxergou, mas você já está preparado para ser um vencedor. Só falta você ter fé e acreditar em você mesmo. Acreditar que Deus está contigo, que Deus te preparou. Eu tenho algo que eu falo com minha esposa: amor, chegou o nosso momento. Quando chega o momento de crise, vou falar que não me abala não, porque abala, eu sou homem. A gente pensa de mil formas, mas quando chega no momento da oração, a gente começa a mudar o discurso, a gente começa a orar, a gente começa a pregar e crer na palavra de Deus. Nós é empoderado, e nós olhamos e falamos um para o outro, assim, chegou o momento. Chegou o momento de nós usarmos tudo aquilo que Deus nos preparou ao longo da nossa vida até chegar a esse momento. E se não der certo, David? Se não der certo, a vontade de Deus realizou sobre a minha vida. Levanta, sacode a poeira e creia que Deus tem um propósito sobre a sua vida, amém? Vou dar alguns avisos. Sábado nós temos a Arena Jovem. Domingo nós temos o culto da família e a chegada dos revisionistas. Glória a Deus. Sexta-feira os revisionistas estarão saindo aqui. Aleluias. Esse é um momento maravilhoso. Pam, pam, pam. Dia 24 é domingo, porque dia 25 é segunda. Eu sei que dia 25 é segunda porque eu vou estar de folga. Todo mundo negócio de folga com nós mesmos. Dia 24, nosso culto irá ser às 18 horas, nós teremos a criançada está preparando um negócio bacana para cantar aqui, isso é um negócio lindo, são nossas crianças lindas, a nova geração, né? Eu tenho falado que tudo que eu quero preparar é para que minha filha venha colher e venha viver num mundo melhor, é deixar um futuro para ela, aonde ela venha ter orgulho de falar assim: meu pai fez parte dessa história, meu pai trabalhou para que eu viesse herdar isso. E nós estamos montando um grupo pelo WhatsApp para aqueles que querem participar da virada de ano juntamente conosco. Procure a liderança vai passar todas as informações necessárias para você, amém? Vamos se colocar de pé para estar encerrando o culto em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Seu Deus é maravilhoso. Ele honra todos os justos, e nós somos os justos, que vive segundo a sua justiça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós vamos te agradecer por mais um dia aqui diante do teu altar, Senhor. A semana começou por agora. Existem batalhas para ser vencidas, que nós venhamos vencer todas elas em nome de Jesus, Pai. Coloque anjos acampados para nos guardar, para nos proteger, para livrar-nos de toda seta, de todo dado, de toda pedra de tropeço que o inimigo colocar diante de nós. Que o amor de Deus Pai, a comunhão, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo não venha estar com vocês não somente hoje, mas para todos sempre. Estamos terminados, vai na paz, não saia sem abraçar o teu irmão em nome de Jesus. Aleluias.